Gênese, que nos faz ter na terra habitados tantos espíritos que ainda praticam o mal, desejam o mal, tendo a sua última oportunidade reencarnatória, as suas últimas oportunidades de regeneração, vivendo lado a lado com aqueles que se inclinam ao bem, com aqueles que desejam o bem, com aqueles que já se despertaram minimamente para o seu progresso regenerativo. Causetas e alucinados promovem contendas e produzem justas ferozes, transformando as instituições em campos de batalhas destrutivas, sem dar-se conta do prejuízo moral e doutrinário que ocasionam. Vejam que mesmo entre nós vamos encontrar estes desgostosos da vida. Vamos encontrar estes que banalizam a dádiva da vida que recebem, que não dão importância para o trabalho e que muitas vezes atrapalham o progresso das instituições e atrapalham o progresso individual daqueles que não estão firmes no seu propósito ou daqueles que ainda não se decidiram plenamente e estão ali no balanço também da sua crise pessoal. Então é este o entendimento que a espiritualidade nos dá, que nos faz ter clareza que, de fato, o que está a acontecer é da natureza deste momento, que nós queremos vencer, que nós queremos ir adiante, mas que não está errado, que não está dentro da programação da espiritualidade, que Deus não se esqueceu de nós e que os espíritos não dormem no mundo espiritual, como se tivéssemos abandonados à nossa própria mercê. Logo, é preciso que nós tenhamos a nossa decisão para que não sejamos estes que banalizam a sua oportunidade reencarnatória. Mesmo entre nós, os espíritas, que conhecemos a doutrina, que já lemos Memória dos Suicidas, que conhecemos a realidade do Vale dos Suicidas, o sofrimento daqueles que optam por esta fuga, ainda vemos entre nós irmãos que fazem essa escolha. E às vezes nos desesperamos, e às vezes enchemos o nosso coração de angústia. Mas como nos colocam os benfeitores espirituais, é preciso compreender que este momento de crise. E, portanto, nós temos que tomar a nossa decisão. Por que ainda tanta banalização? Dona Joana de Ângeles vai falar sobre o sono. Que sono é esse? Vamos pegar lá no livro de Dona Joana de Ângeles, quando ela diz: o estado de sono é paralisia da alma, peso na consciência individual e prejuízo na coletiva, que compraz, no entanto, a todos quanto fogem, conscientes e inconscientemente, dos compromissos mais graves para com si, assim como em referência à sociedade que exploram e perturbam com a sua dependência. Está no livro Vida, Desafios e Soluções, de Dona Joana de Ângeles. O estado de sono é como se nós dormíssemos para a realidade primeira, que é a realidade espiritual. Paralisia da alma, peso na consciência individual e
prejuízo na coletiva. Então, essas pessoas que banalizam a vida, e nós mesmos, como agimos de forma banal perante a vida, somos um peso para a coletividade, um peso para o progresso social. Porque se compraz a todos quantos fogem conscientes e inconscientemente dos compromissos mais graves para consigo. Os compromissos mais graves para com essa nossa reencarnação, para com a tarefa, para com o progresso que temos a realizar. Continua Joana de Ângeles: o sono produz a morte do raciocínio, da lucidez, do compromisso elevado com o próprio si e com o Cristo. E como Cristo é discernimento, proposta de vida, conhecimento, é necessário permitir-se a sintonia com Ele, a fim de viver em claridade e sempre desperto para a vida. Viver sempre em claridade e desperto para a vida. Porque então nós valorizaremos cada minuto, cada oportunidade, cada dia de nossas vidas como sendo um ato de construção, como sendo um passo de crescimento, como sendo uma caminhada que de fato realizamos. Porque aquele que dorme está parado, e o tempo segue. E ela ainda vai trabalhar um pouco mais essa ideia do sono em diferentes fases. Quando lá no livro Ser Consciente, ela coloca 5 níveis de consciência perante a vida. Os 5 estágios da consciência como sendo o sono sem sonhos, o de sono com sonhos, o de sono acordado, o de transcendência do eu e o de consciência cósmica. Todo este é o caminho que nós devemos realizar. O primeiro nível é quando o espírito transita no sono sem sonhos. Ou seja, é aquele sono que dorme e a pessoa vive apenas os fenômenos orgânicos, automáticos. Sono aqui no sentido espiritual, dormindo para a realidade espiritual. O espírito encarnado, a pessoa, não tem a consciência, não tem o conhecimento ou não se importa com a realidade espiritual. É um sono sem sonho. Acorda de manhã cedo, toma o café, do café vai para o trabalho, do trabalho espera ali uns 10 minutos para as 11 horas para poder bater o ponto, bate o ponto, vai para casa, chega em casa, liga a televisão, almoça, assiste o jornal, xinga o jornal, escova o dente, pega o ônibus, volta para o trabalho, toma um cafezinho, porque ninguém é de ferro, né? Espera um pouquinho para poder trabalhar, no meio da tarde toma outro cafezinho, afinal de contas já está cansado, o dia foi longo. 5 horas tem que ir embora para casa, e umas 4h30 já começa a juntar as coisas, poder bater o cartão, bate o cartão, vai embora, chega em casa, se não tiver muito frio, toma um banho, se tiver muito frio, deixa para tomar banho amanhã. Janta, assiste um pouquinho mais de televisão, dorme, amanhã faz tudo de novo. Vive simplesmente como um autômato, está vivo, mas está morto para a realidade espiritual. Ou dorme um sono e nem sonha em outras coisas, por isso um sono sem sonhos. Isto é banalização da vida. Não só o que se entrega ao suicídio, não só o que se entrega às drogas, mas o que se entrega ao sono sem sonhos é banalização da vida, porque a vida não tem importância. É algo comum,
Estamos aqui vivendo, ou como dizem, esperando a morte chegar. E como a morte não existe, a vida chegará um dia para o despertamento destes que dormem. É um sono sem sonho. O segundo nível, o sono com sonhos. Quando libera clichês e lentamente incorpora-os à realidade, passando pelas fases em que vai percebendo que aquela vida é muito monótona, que algo deveria existir a mais, porque começam os questionamentos, mas ainda assim são apenas ilusões, são apenas sonhos, divagações de uma mente que não sabe exatamente o que é. Sente algo por dentro, um chamado, uma tentativa de movimento, mas ainda não há o despertar para a realidade. É um sono, com sonhos, sonhando que algo deveria fazer. E muitas vezes nós ainda vivemos isso, é aquela vontade que nos dá de trabalhar, e aí a gente tem a síndrome do Garfield, né? Deita na rede, espera a vontade passar. Então é um sonho. Mas o que é o sonho? Sonho é tudo aquilo que nós não realizamos. Sonhamos com tantas coisas às vezes. Sonhamos em fazer aquilo, em realizar outro, em fazer, e sonhamos, e sonhamos, e sonhamos. E às vezes passa a vida inteira sonhando. Continua ainda dormindo. Até que chegamos no terceiro nível, o de sono acordado. Olha que interessante, ainda é sono, mas já há aqui o despertamento. Porque não estamos plenamente despertos. Porque quando estivermos plenamente despertos, há inúmeras coisas que hoje nós fazemos que consideramos comuns, que simplesmente não o faremos mais, porque nós acharemos absurdo. Como, por exemplo, assistir televisão. O que a gente acha tão comum, vou sentar aqui para espairecer a mente um pouquinho. Vocês já imaginaram Francisco de Assis assistindo televisão? Deve dar um desespero, né? Deixa eu fazer alguma coisa, deve ter alguma coisa para fazer. Está sempre procurando algo para realizar. É o espírito desperto, ele se não vive mais no sono. Não suporta não fazer nada. Nós ainda vivemos esse momento de que ainda nos comprazemos no não fazer nada. Mas imagine Emmanuel não fazendo nada. Será que vocês conseguem, quem conhece Emmanuel ali falando para o Chico, né? Sempre assertivo, sempre decisivo. Imagine Emmanuel não fazendo nada. Joana de Ângeles não fazendo nada. O próprio Chico, né? Já desperto, estava sempre ali, fazendo alguma coisa, conversando com os espíritos. Nós ainda vivemos então este sono, porém um sono desperto. E nesse sono acordado, no qual a determinação pessoal, aliada à vontade, conduz o ser aos ideais de enobrecimento. Nos identificamos aqui, tenho certeza. Todos nós que estamos aqui. Talvez alguns ainda queiram ficar lá no anterior, mas não tem jeito mais não. Já foram acordados. E nessa determinação pessoal aliada à vontade, conduz o ser aos ideais de enobrecimento, à descoberta da finalidade da existência. A descoberta da finalidade da existência. Às aspirações do que lhe é essencial, ao autoencontro, à realização total. Não é o que todos nós buscamos? Quando então, neste sono acordado, vamos perceber que a banalização da vida vai ficando para trás. Porque então reconhecemos a finalidade da vida. E esta finalidade, que é puramente espiritual, de crescimento espiritual,
é o que nós buscamos. Em nossas realizações, é o que nós buscamos para o nosso progresso. André Luiz vai colocar lá no livro Evolução em Dois Mundos, quando ele fala sobre reencarnação e evolução, uma frase pequena, mas de grande chamado para nós. Ele diz assim: urge reparar, entretanto, em que a reencarnação não é mero princípio regenerativo. Urge reparar, entretanto, em que a reencarnação não é mero princípio regenerativo. A evolução natural nela encontra firme apoio. A evolução natural nela encontra firme apoio. O que André Luiz estava querendo dizer com isso? Vemos aqui um ponto em que a reencarnação pode ser olhada em dois sentidos. Um sentido para trás, para o passado, e um olhar para a frente, um olhar para o futuro. O olhar para trás é quando a reencarnação ela é vista apenas ou meramente como um princípio regenerativo. Como se estivéssemos aqui apenas a pagar débitos. E o espírita para gostar de pagar débito. Gente, vocês já pagaram esse negócio, não é possível. Todos nós já pagamos esse troço. Porque a gente adora falar, não é? Não, eu estou aqui para pagar meus débitos, para pagar um monte de coisa que eu fiz de errado no passado. Certo. Mas André Luiz diz que urge olhar para a reencarnação além deste princípio meramente regenerativo. Não estamos aqui apenas a pagar débitos. Estamos aqui para a nossa construção de trabalhadores espirituais. Estamos aqui na construção de nossa evolução. A evolução natural nela encontra firme apoio. Porque pagar é só quitar, ficar no zero, deixar de estar a conta no vermelho e ficar zerada a conta. Então é meramente regenerativa. E ainda encontramos alguns irmãos um pouco mais querendo talvez um abraço mais afetuoso, dizendo assim: não, se eu pagar minhas dívidas já está muito bom. Não está bom não. Precisa deixar um saldo positivo nessa conta. A conta precisa ficar no azul. É o que André Luiz nos coloca. A evolução natural nela, na reencarnação, encontra firme apoio. Portanto, olhar para a reencarnação como mero princípio regenerativo é, pelo lado espiritual, também banalização da vida. Também considerar a vida como pouco valor. Também considerar como esta oportunidade uma oportunidade banal, em que estamos aqui apenas em função de nós mesmos e de resgates individuais. Todos nós aqui estamos em construção de nós mesmos e em colaboração coletiva. Se há 160 anos conhecemos a doutrina espírita, pelo Livro dos Espíritos, que aí está, neste ano de 2017, comemorando 160 anos, eu tenho certeza que todos nós já tivemos contato com ele antes. Se não quando encarnados, certamente no mundo espiritual. Fomos preparados, fomos apoiados pela espiritualidade para aqui estarmos. E gostaríamos de trazer 2 exemplos para mostrar o quanto a espiritualidade investe em nossa encarnação. E para nos dar este ânimo, para que não a tratemos de forma banal. Porque os espíritos que nos apoiam
não tratam esta oportunidade de forma simplória. É uma oportunidade regenerativa, mas, sobretudo, uma oportunidade de grande crescimento espiritual. Asseveram os Espíritos que nunca estivemos tão bem preparados para a nossa vitória pessoal. Repletos de grandes promessas. Aprendizes que já começaram as suas realizações. Um exemplo bastante clássico da doutrina espírita é o exemplo da reencarnação de Segismundo. Aqueles que conhecem vão lembrar, eu aqui vou pincelar apenas alguns momentos, porque eu tinha pedido ao Adir, quando me convidou, um seminário de 3 horas, ele não quis me dar de jeito nenhum, então vou trabalhar só apenas algumas, para deixar a curiosidade para vocês lerem depois lá no livro Missionários da Luz. O quão bonito é a organização espiritual para a reencarnação de Segismundo. Mas vamos começar lá pelo final, porque às vezes alguém poderia dizer assim, mas isso foi para ele, isso foi para o Segismundo, eu não tive isso. E Alexandre, que é o instrutor espiritual que está orientando e conduzindo André Luiz aqui nesses momentos, quando André Luiz pergunta para ele se aquilo era comum, se toda aquela organização espiritual para auxílio reencarnatório era algo especial, ou se aquilo acontecia sempre, Alexandre diz o seguinte: a reencarnação de Segismundo obedece às diretrizes mais comuns. Obedece às diretrizes mais comuns. Ou seja, é o que de mais comum acontece. O que Alexandre vai chamar de ações intercessórias. Toda ação em que os espíritos intervêm para o nosso sucesso espiritual. Ações intercessórias. Obedece às diretrizes mais comuns. Traduz expressão simbólica da maioria dos fatos dessa natureza, porquanto o nosso irmão pertence à enorme classe média dos espíritos que habitam a crosta, nem altamente bons, nem conscientemente maus. Esse livro foi publicado em 1945. 70 anos, mais de 70 anos. Ou seja, ainda melhorou um pouquinho mais nesses últimos 70 anos. Mas já lá, falava Alexandre, com a máxima assertiva, que traduz expressão simbólica da maioria dos fatos dessa natureza, porquanto o nosso irmão pertence à enorme classe média dos espíritos que habitam a crosta, a enorme classe média, nem altamente bons, nem conscientemente maus. Se algum de nós que está aqui for altamente bons, esse apoio espiritual não aconteceu porque não precisa. Ele mesmo faz o seu processo reencarnatório. Pode ler lá no livro Francisco de Assis, do Miramês, João Nunes Maia, o próprio João Evangelista, reencarnando como Francisco de Assis, cuidando do seu processo reencarnatório. Então, esses são os altamente bons. Nem conscientemente maus. Nós até somos ruinzinhos de vez em quando, né? Malvadinho, mas conscientemente mal, vou fazer o mal porque eu quero, porque eu tenho, é isso aqui. Tenho certeza que nenhum de nós o faz. Então, pertencemos a essa enorme classe média. E quem é Segismundo? Por que ele estava reencarnando? Já que ele representa aí, provavelmente, nós mesmos. Ele explica dizendo assim, ele estava num momento em que ele estava com medo, só para explicar para aqueles que não leram o livro ainda.
Segismundo vai reencarnar tendo como pai Adelino e Raquel. E eles já tinham um outro filho, que era o Joãozinho. Adelino e Raquel já haviam vivido com Segismundo em vida passada, quando Segismundo tira a vida de Adelino para ficar com Raquel. Então ele leva para o mundo espiritual essa história de homicídio em sua história reencarnatória. E lá no mundo espiritual ele não para, ele continua trabalhando e realiza uma tarefa de monta espiritual, de auxílio aos espíritos, apoiado pelos benfeitores. E em um determinado momento, ele sente que precisa voltar para poder resolver essa questão que ficou no passado. E ele diz assim: sabe que empreendi pequenina obra de socorro nas cercanias de nossa colônia espiritual. A obra foi autorizada pelos nossos maiores. E apesar do bom funcionamento, sinto que não está terminada e que tenho em sua estrutura grandes responsabilidades. Não sei se fiz bem pedindo agora o retorno à crosta do mundo, antes de consolidar meu trabalho. Entretanto, reconheci que para seguir além, precisava reconciliar-me com a própria consciência, buscando os adversários de outro tempo, a fim de resgatar minhas faltas. Foi por isso que insisti tanto pela obtenção de minha volta. Como poderia conduzir os outros à plena conversão espiritual diante dos ensinamentos do Cristo, sem haver pago minhas próprias dívidas? Então veja que é a mesma situação de nós outros, que já começamos a realizar tarefas espirituais, que já temos nossas obras lá no mundo espiritual, e que pedimos a espiritualidade para, de retorno à carne, resolvermos aqueles problemas do passado, que ainda são as algemas, as traves que nos impedem de seguir, que nos impedem de ir além. E solicitado isso, ele recebe o apoio. Recebe o apoio de quem? Primeiro de Alexandre, alto trabalhador espiritual. E Alexandre explica para André Luiz que em outros tempos recebera muitos favores das personagens envolvidas naquele caso de reencarnação e que se sentia feliz pela oportunidade de lhe ser útil. Olha por que Alexandre estava conduzindo o processo reencarnatório de Segismundo. Porque por outra vez ele também havia sido beneficiado por aqueles que estavam envolvidos no caso, e ali se sentiam úteis, se sentia útil de ajudá-los. Igualmente nós temos os nossos espíritos familiares, que se sentem felizes em nos ser útil, porque outrora nós também o fizemos bem. Cometemos o mal no passado, sim, mas também fizemos o bem. Fizemos amizades no mundo espiritual. E essas amizades no mundo espiritual são aqueles espíritos que aí estão investindo em nós, que aí estão colaborando conosco, nos levando a valorizar a nossa vida e nos lembrando de não banalizar tal oportunidade. Continuando, Alexandre faz todo um trabalho com o pai, porque Adelino, ao sentir a presença de Segismundo, lembra das reminiscências do passado. E a mente dele projetava energias destruidoras que impediam as células reprodutivas de fazerem a fecundação. A própria energia negativa de Adelino na presença de Segismundo, lembrando do algoz do passado.
E então os espíritos fazem todo um trabalho. Junta com Alexandre e André Luiz, os amigos espirituais da família, e 3 outros colaboradores de Raquel, e ali já contam 10 espíritos, só para organizar um diálogo entre o futuro pai Adenino e Segismundo, o espírito reencarnante, para que eles ajustassem as suas energias e permitisse a reencarnação de Segismundo. Quantas vezes nós fomos apoiados em sono, em sonhos pela espiritualidade, para redirecionar os nossos passos, os nossos atos, as nossas ações. Depois chegam os construtores espirituais, que analisam os mapas cromossômicos, que auxiliam Alexandre para que o espermatozoide que vai fecundar o óvulo seja aquele que traga os componentes genéticos necessários para a boa caminhada evolutiva de Segismundo, e não lhe seja um peso. Função igual acontece com Dona Laura, no livro Nosso Lar. Quando a família espiritual se reúne lá para a sua preparação e a sua despedida, Dona Laura, a mãe de Lísias, aquele que se torna o grande amigo de André Luiz em Nosso Lar, e Dona Laura, uma verdadeira mãe para André Luiz lá, e ela, ao se despedir, também temerosa, também sentindo o medo ali da nova reencarnação, recebe todo o apoio da espiritualidade, dos amigos espirituais, da própria governadoria, que pediu que os construtores espirituais, aqueles responsáveis no ministério da preparação para a reencarnação, que nenhum peso, que lhe fosse dado um corpo, uma hereditariedade que não lhe fosse penosa, que não lhe trouxesse dificuldades para a sua realização espiritual. E ela ainda com medo, Lísias brinca, Lísias é o filho que depois se tornará filho dela, brinca dizendo, mamãe precisa melhorar o seu ânimo, afinal de contas o que ela acha? Que nós ficaríamos aqui a dormir? Então veja que nós temos a nossa família espiritual lá no mundo espiritual, cuidando de nós, apoiando-nos, não estão dormindo, investindo neste nosso momento em que aqui estamos. E no momento da reencarnação de Segismundo, quando é feita a ligação do espírito ao corpo, no quarto onde a fecundação acontece, é permitido a mais de 100 espíritos adornar o ambiente da chegada de Segismundo. Mais de 100 espíritos ali estão em visita de apoio, dando a ele amparo, boas energias. E eu fico aqui imaginando o nosso momento reencarnatório, porque todos nós passamos por igual situação. Pode não ter sido 100, que seja 50, que seja 20, que seja 10, mas sozinhos não viemos. Porque, como disse Alexandre, não pertencemos nem aos totalmente bons, nem aos conscientes maus, portanto, a esta média que são apoiados pelas ações intercessórias. E a espiritualidade cuidou de nós, preparou-nos, indicando-nos os passos, mas não só isso, preparando os nossos corpos, cuidando de que não trouxéssemos pesos hereditários desnecessários. Estamos todos nós aí, em sua grande maioria, sem grandes problemas. Temos a nossa intelectualidade intacta, a nossa consciência. Conseguimos ler um livro e temos entendimento dele.
quando poderíamos estar passando por outros mais graves compromissos, em que o conhecimento da doutrina e da verdade nos seria impedido. Mas temos a gratidão de poder dizer que aqui estamos, plenos com as nossas dificuldades, com as nossas dores, mas que provavelmente nenhuma delas nos impede de seguir em frente, de crescer espiritualmente. Então imagina uns bons espíritos, espíritos de alta estirpe, por que não dizer? Os nossos familiares, aqueles avós que tanto amamos, aquela avó querida que nos pegou nos braços tantas vezes, que nos fez ninar outras épocas, e que por tanto amor cuida de nós em cada instante. Aquele tio, aquele primo, aquela mãe, aquele pai, salvaguardados pelos espíritos de alta estirpe. Quantos de nós não estamos aqui autorizados pela própria falange de Francisco de Assis e provavelmente pelo próprio Francisco de Assis, que autorizou-nos aqui estar, que confiou em nós e que nos encheu de esperança e que nos colocou a doutrina espírita em nosso caminho para o crescimento. Quantos de nós outroras não passamos pelo Hospital Maria de Nazaré, e lá atendidos, em outros momentos, aqui voltamos, amparados pela própria Mãe de Jesus, que se torna nossa mãe, e que nos chamando de filhos, apoia-nos espiritualmente. Porque esses espíritos grandiosos alcançam-nos a todos de onde estão. E o apoio espiritual que temos recebido é imenso. E assim este convite para avaliar sobre a banalização da vida vem nos lembrar que recebemos enormes cargas de apoio espiritual. Estamos aqui para regenerar os nossos débitos, sim, mas também para nos libertar e para nos autorizar a seguir ainda mais, a construir ainda mais, a fazer ainda mais como trabalhadores espirituais. Como trabalhadores espirituais agora, não como futuros, como aqueles que almejam um dia chegar no nosso lar para trabalhar. Não, já viemos de lá trabalhando, ou de outras comunidades espirituais, e aqui estamos nos nossos processos regenerativos para ganhar moral, liberdade para fazer ainda mais, para seguir e crescer ainda mais. Portanto, meus amigos, banalizar a vida já não nos cabe mais. Banalizar a oportunidade reencarnatória é desperdiçar imenso investimento espiritual em nós mesmos. E nós vamos tomar para o nosso encerramento a fala que é da própria espiritualidade. Falamos da transição planetária, falamos destes criminosos que reencarnam, e por isso a crise, mas para contê-los, continua a irmã Clarissa, que fazia palestra, que Manuel Filomeno de Miranda descreve aqui no livro Perturbações Espirituais. Para contê-los, para conter estes espíritos, que ainda fazem o mal conscientemente,
amorosos benfeitores da humanidade, vestem-se de matéria para os socorrer e os amar. Entre esses, a comunidade franciscana, que revolucionou o fim do século XII e o começo do XIII, está renascendo para repetir a incomparável tarefa de reconstruir a Igreja do Amor. É isso mesmo que ela está dizendo. Como outrora Francisco de Assis o fez, ele e os seus 200, assim descrito no livro Francisco de Assis, os 201, a comunidade franciscana, pelo movimento da espiritualidade, pelo cumprimento da promessa de Jesus, da valorização da vida e da vida em abundância, retornam à pátria. E assim ela diz, a comunidade franciscana está renascendo para repetir a incomparável tarefa de reconstruir a Igreja de Amor, conforme Jesus havia solicitado a São Francisco em São Damiano. Tem a tarefa de preparar as mentes e os corações para o restabelecimento dos incomparáveis milagres do amor, conforme Jesus o fez, antecipado por missionários do conhecimento que em Roma e em todo o império diminuíram o clamor das contínuas guerras, dando lugar às manifestações de justiça e de misericórdia, de que foi rico o seu ministério na terra. E nós estamos convivendo com eles. Nós estamos evangelizando as nossas crianças. E entre elas, podemos estar evangelizando os franciscanos ou os pais destes franciscanos. Portanto, a nossa tarefa é de deixar de olhar a vida de forma banal, mas com grande consciência do nosso compromisso de realização espiritual. Porque é através de nós, de nossos filhos que educamos, que virão os espíritos responsáveis por completar esta fase de crise, trazendo a completude do processo regeneratório da terra e iluminando todos os povos. Quizá tenhamos a alegria de viver estes momentos, se não aqui, de voltar para o mundo espiritual com a consciência alegre de que realizamos a nossa tarefa, de que fizemos a nossa parte e de que contribuímos com Jesus nesta seara. E completa a benfeitora: depois virá Ele mesmo, o inesquecível cantor de Deus, para apacentar o rebanho e levá-lo a Jesus. Divaldo Franco não teria colocado estas palavras se elas não fossem sérias e verdadeiras. Portanto, a informação que temos de outras épocas é de que vários espíritos de luz têm encarnado e programado as suas encarnações na Terra. E o próprio Francisco de Assis se prepara para estar conosco. Quão grandioso será esse momento! Tratar-se-á de um ministério de alta abnegação, qual aconteceu nos inovidáveis dias de passado, quando modificou totalmente a estrutura da fé cristã, embora as tremendas adulterações que vieram após a sua desencarnação. E é este momento que nós estamos partilhando com o mundo espiritual. Este momento de olhar a nossa reencarnação, não meramente como processo regenerativo, mas como processo de crescimento evolutivo. A banalização da vida, portanto, cessa aqui. E nós,
Enchemo-nos desta verdade, desta esperança, desta alegria de poder partilhar com os espíritos esta construção do mundo de regeneração e de sermos chamados filhos de Deus, bem-aventurados, herdaremos esta terra. Que Jesus, em sua infinita bondade, traga-nos a misericórdia de Deus, acalente os corações daqueles que se sintam cansados. Se alguns de nós que aqui está pensou em já aposentar a sua bicicleta, parar um pouquinho, dar uma descansadinha, a Semana Espírita nos lembra da valorização da vida. Não temos tempo para o descanso. Não temos tempo para as lamúrias. Não temos tempo para as reclamações. Não temos tempo para falar mal dos políticos. Não temos tempo para olhar para trás. Somos convidados a olhar para frente. Somos convidados a assumir a nossa tarefa na construção espiritual. Somos convidados a nos encher de alegria, pois Maria de Nazaré está conosco, Francisco de Assis nos apoia e Jesus conta conosco em sua tarefa divina. Façamos a nossa parte e valorizaremos a nossa vida e voltaremos para o mundo espiritual como vitoriosos para a vida que nos aguarda ainda em maior abundância. Que Jesus nos abençoe.